Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. São todos bem-vindos à casa do Senhor e juntos, vamos prestar este culto de louvor e adoração ao seu nome. Que cada ato deste culto seja aperfeiçoado pela bênção do Senhor e chegue agradável aos seus ouvidos. Neste momento vamos fazer invocação no início do nosso culto. Nós vamos ler o Salmo 67, versículo 1. Diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças a Pai por mais um dia, por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Tu que és grandioso e sempre nos ajuda, sempre nos dirige. Te pedimos, Pai, que tu estejas conosco aqui durante todo esse culto. Que tu recebas, Pai, esse culto como um aroma agradável a ti, Deus. Fica conosco, fica em cada parte desse culto, que possamos oferecer um culto digno de ti, Pai. Que possamos oferecer um culto bem agradável a ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para nós cantarmos o hino 32, Reino Todo-Poderoso. Ainda em pé, irmãos, passamos a leitura em uníssono do Salmo 96, dos versos 1 a 10. Todos.
Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade de diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem os seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tenham diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para não se acabar e julga os povos com justiça. Amém. Podeis assentar. Momento de confissão de pecados. O texto que nos inspira é no Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Eu convido os irmãos nesse instante a baixar suas cabeças e em silêncio orar a Deus, confessando a Ele os pecados e buscando misericórdia e perdão. Por alguns instantes, oremos silenciosamente e logo em seguida cantaremos o cântico ainda em espírito de oração, se confessarmos os nossos pecados. Cântico 41. Vamos ter agora o nosso momento de louvor.
Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Uma manhã abençoada. Voltamos para a nossa escola dominical hoje, graças a Deus. E vamos fazer a nossa parte do culto, vamos prestar louvor a Cristo. Então, primeiramente, vamos todos ficar em pé para louvar, para glorificar o nosso Senhor Jesus. E a gente vai começar com um hino, um cântico, que é conhecido por todos, o Cantar ao Senhor. Então vamos louvar com alegria, com vigor e com reverência ao nosso Senhor Jesus.
pedir um segundinho, pastor, enquanto isso, queria pedir licença. Agora que a gente vai entrar no momento de gratidão e intercessão. Os irmãos perceberam hoje que a gente teve uma substituição no nosso conjunto. A Leila que está no piano hoje. A nossa irmã Rosa pediu para ter essa substituição no domingo, porque ela está cuidando do seu esposo, do nosso irmão Wilson. Então eu queria pedir encarecidamente para os irmãos que os irmãos orassem com todo o nosso coração por esse grupo, pela tia Leila, pela Rosa, pelo Wilson, pelo João, pelo Alexandre, pela Vanessa, pelo Marcos, pelo Victor. O que a gente faz aqui nada mais é do que sermos usados por Deus. A gente está aqui para ser usado por Deus, a gente está aqui para aparecer, a gente não está aqui para ser melhor que os outros, a gente está aqui para ser usados por Jesus. Então, eu queria pedir, até a licença, pastor, como eu disse, mas pedir para os irmãos orarem por esse conjunto, pela tia Leila, pela Rosa, e orarem mesmo, irmãos, não aquilo que a gente fala, vou orar por você e a gente nem pensa na pessoa. Orar de verdade, quando a gente tiver nosso momento agora de intercessão, durante o dia, quando a gente dobrar nosso joelho à noite para falar com Deus, lembre-se de nós, irmãos, lembre-se desse grupo, lembre-se da tia Leila, lembre-se da Rosa, tá bom? Esse é o pedido que eu faço para os irmãos. Mas aqui debaixo disso, né? Momento do ofertório, né? Nós falamos agora há pouco na aula de escola dominical sobre exatamente essa nossa participação com relação à contribuição, né? Falamos um pouco da nossa caminhada, falamos que muitas igrejas por onde passamos havia uma dificuldade com relação a essa questão. Por quê? Porque um percentual muito pequeno de irmãos contribuíam sistematicamente. Então, às vezes nós questionamos a questão do dízimo, do Antigo Testamento, e temos dificuldades. Eu disse que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele suavizou muito essa questão, dizendo, né, que Deus ama quem? Aquele que dá, aquele que oferta com alegria. Ou seja, retirarmos parte daquilo que já recebemos e consagrarmos ao Senhor. Então, o nosso apelo, o nosso desafio é exatamente esse, né? Para que cada irmão tenha esse compromisso diante do Senhor, de trazer à casa do Senhor, né, a parte que lhe pertence, com alegria, com prazer, sabendo que está participando do corpo, que está participando do suprimento das necessidades do corpo. Então, neste momento, nós teremos uma palavra, né, de gratidão com um diácono, uma diaconisa, agradecer a Deus os dízimos e ofertas que foram entregues à casa do Senhor no decorrer desta semana, né? Pedindo a sua bênção, a sabedoria para o conselho na administração desses recursos, para que Deus seja engrandecido nisso também. Então fica esse nosso apelo. Se algum irmão ou irmã trouxe a sua oferta, quiser colocá-la agora no gasofilácio também, fiquem à vontade. E aqueles que têm contribuído, que façam exatamente como a palavra tem nos ensinado. Deus ama aquele que contribui, que oferta com alegria. Então, curvemos as nossas cabeças e alguém da diaconia agora vai orar ao Senhor, consagrando essas ofertas dessa semana. Oremos ao Senhor.
pedimos e agradecemos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amados, dentro dos nossos motivos de gratidão e intercessão, né? Hoje nós temos um motivo muito especial de uma família aqui desta igreja, né? Nosso irmão Roberto, nossa irmã Conceição. Hoje eles estão completando hoje, né? 51 anos de vida comunical. Eu queria que vocês viessem à frente, para que nós, como igreja, né, pudéssemos agradecer a Deus pela vida preciosa de vocês, tá? E por 51 anos, né? Eu estou perseguindo essa data, não só ideia. Então, tem mais gente também perseguindo. Então, amados, é motivo de gratidão a Deus, né? É um privilégio que Deus nos dá, é um privilégio comemorarmos essa data na presença do Senhor, agradecendo a Ele, porque a palavra diz que sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer, mas com a sua graça, com a sua bênção. Olha o privilégio que esse casal tem, e agora, como igreja, nós vamos manifestar a nossa alegria. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento, estendessem a sua mão direita na direção deste casal, e participassem conosco desta oração, né? De gratidão e de intercessão pela vida deste casal. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida deste casal. Está aqui à frente nesse instante, ó Deus, e que completa mais um ano, 51 anos de vida conjugal. Ó Deus amado, toma, Senhor, nosso irmão Pedro, nossa irmã Conceição, nas Tuas mãos, dispensando a Tua graça, dispensando a Tua bênção, renovando Suas forças, o seu ânimo, Senhor, o vigor, a disposição de servir, Senhor, e que muitos e muitos anos possam completar na Tua presença, como casal, testemunhando ao Cristo vivo que os tem dirigido e orientado até o presente momento. Fica, Senhor, com eles, fica com a família, Senhor, deles. Estende a Tua mão de poder sobre cada um dos membros desta família. E fica com a Tua igreja, Senhor, que se alegra com eles nesse instante. Aceita a gratidão dos nossos corações, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Motivos de gratidão ainda, não é? Se o irmão ou a irmã tem um motivo especial de gratidão, queira manifestar levantando uma de suas mãos. Amém? Estou vendo, agora estou ficando feliz, né? Estou vendo muita gente com a mão levantada para agradecer. Isso é muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora para interceder também, né? Tem um motivo, um problema, uma luta, uma dificuldade. Gostaria que nós colocássemos no altar do Senhor agora, em oração também. Dê um sinal com a sua mão. Amém. Muitas pessoas também pedindo oração. Vamos curvar as cabeças. Vamos orar ao Senhor, colocar diante dele. Deus solta, sabe, conhece cada vida, cada coração. E só Ele é capaz de nos suprir, de nos atender dessas necessidades. Oremos ao Senhor, então. Senhor Deus e Pai, bom a Deus é estarmos na Tua presença. Nós te agradecemos por esse momento de culto, a Deus, quando a Tua igreja reunida ergue as Tuas vozes para te louvar, para te engrandecer, e nesse momento, Senhor, para juntos te agradecer pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque não merecemos, mas Tu tens nos cercado por trás e por diante. Tem estendido a Tua mão sobre as nossas vidas e tem suprido todas as nossas necessidades. Louvado, engrandecido, glorificado seja o Teu nome, Senhor. E fica conosco, dá-nos sempre a Tua bênção. Agora, Deus, como igreja também, nós vimos, ó Deus, muitos irmãos, muitos servos e servas Tuas levantando as mãos, manifestando, Senhor, o desejo de receber de Ti uma bênção especial.
Bênção, ó Deus, sobre uma luta, sobre uma dificuldade, sobre uma enfermidade, sobre um problema que tem incomodado a sua vida, ó Pai. Nós queremos colocar no teu altar cada vida, cada necessidade que tu conheces melhor do que nós. Ó Deus, visita poderosamente estas vidas nesse instante. Manifesta, Deus, a tua glória em cada uma destas vidas, Senhor. Que a tua presença, Senhor, seja um marco fundamental na vida de cada um destes irmãos e irmãs neste momento. Porque a tua palavra nos garante que na tua presença há delícias perpetuamente. Ó Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, e que a tua vontade, ó Deus, se cumpra na vida de cada irmão, para a honra e glória do seu nome. Ouve, Senhor, as nossas orações como igreja, pois o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. As crianças, cadê as crianças? Amém, na dúvida desse bem. Minha palavra, né? Orar pelas crianças, orar pelas famílias das crianças, orar pelas crianças que virão para esta igreja, né? Fazer parte desse corpo aqui. Orar por aqueles irmãos e irmãs que Deus tem colocado no ministério infantil, ou seja, pessoas que Deus tem usado para abençoar estas crianças, que eles sejam, né, verdadeiros instrumentos de Deus para abençoar a vida destas crianças. Vamos curvar as cabeças mais uma vez e orar ao Senhor. Senhor, abençoe as nossas crianças. Elas precisam de Ti, como nós precisamos de Ti. Abençoa os seus lares, suas famílias, suprindo cada uma delas em todas as necessidades, ó Pai. Que elas também tenham em seus lares, Senhor, o apoio para te servir, o apoio para aprender da tua parte. Que a tua igreja, Senhor, possa fazer uma obra importante também, levando a mensagem, levando a semente da tua palavra e colocando nestes corações. Como aqueles que falam em teu nome as crianças desta igreja, que eles sejam ricamente abençoados. Então abençoa os lares, as crianças e os professores e professoras que trabalham com ele aqui na igreja, com eles aqui na igreja. Fica com eles e dá sempre a tua bênção. E traga, ó Deus, outras crianças para fazer parte deste aprisco. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês todos. As nossas Bíblias do Evangelho de Mateus, Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, onde a palavra de Deus nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava o barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus
estando na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o versículo 41 de Marcos, capítulo 4, para a nossa meditação nesse instante. Curvemos as nossas cabeças e mais uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, e após termos lido a Tua palavra agora, ó Pai, nós queremos pedir que pela ação do Teu Santo Espírito Tu nos prepares convenientemente para meditar na Tua palavra. Ó Deus, que o meditar nos nossos lábios seja sobretudo agradável na Tua presença, e que encontre, ó Deus, corações necessitados, corações sedentos da Tua palavra, para que possamos, Senhor, aprender dela e possamos praticá-la para viver de conformidade com o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Amados, eu hoje preparei um texto de capa do nosso boletim, fazendo um resumo rápido da meditação que nós faremos por ocasião desse domingo. E este procedimento nós adotávamos num determinado momento numa igreja onde nós tínhamos um grupo pequeno que se reunia durante a semana e que nós diríamos assim, digeria um pouco mais a mensagem. Então nós tínhamos um texto que era pregado, tinha esse resumo que era passado, para que os irmãos pudessem conversar, pudessem debater, pudessem tirar lições do texto. Então nós fizemos isso nesta manhã. Então o texto, ele traz um episódio, como os irmãos têm aí, com muitas lições práticas. Um barco, onde Jesus e os seus discípulos estavam em meio a uma tempestade. E o texto chama a nossa atenção por algumas verdades que ele destaca. A humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo não é aceita por muitas pessoas. Segundo a palavra, o próprio inimigo não crê na humanidade de Cristo, não crê na encarnação de Cristo. Uma das formas da palavra de nós é discernirmos se determinado Espírito veio de Deus ou não, é exatamente esta, ou seja, crer que Jesus Cristo se encarnou, crer que Jesus Cristo foi homem, perfeitamente homem, como cada um de nós. Mas tem também a divindade de Cristo, quando ele manifesta o seu poder e autoridade sobre as forças indomáveis da natureza. Tem também o temor dos discípulos, que é alguma coisa bastante natural em cada um de nós, esse temor diante de tanto poder. E tem a exortação de Jesus aos seus discípulos quanto à falta de fé e o medo deles. Amados, o texto é conhecido, mas sempre que o relemos, novas lições o texto nos traz. De acordo com o Evangelho de Marcos, os discípulos ainda não conheciam muito bem o Mestre. De acordo com esse relato, ele estava no início do seu ministério. A prova foram essas manifestações dos discípulos. Ou seja, primeiro, acordando o Mestre com uma reclamação contundente: o Senhor não se importa que pereçamos? Depois, recebendo uma exortação dura sobre o medo deles e a falta de fé, porque são tão medrosos e ainda não têm fé. E por último, o grande temor deles, diante de tudo que tinham visto. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esses diálogos dos discípulos com Jesus nos ensejam preciosas lições no tempo presente. E nós gostaríamos de
trazer exatamente essa experiência vivida por Jesus e por seus discípulos em meio àquela tempestade para as nossas famílias, para os nossos lares, para as nossas vidas no nosso tempo. Amados, assim como aquele barco foi atingido de forma inesperada no mar, nossas famílias também podem ser atingidas na caminhada pelas tempestades da vida de forma inevitável e surpreendente. Vamos exemplificar algumas situações pelas quais ou passamos ou estamos sujeitos a passar. A perda de um emprego que era substancial para o sustento da família. Quantos já viveram essa experiência? Uma enfermidade grave que atinge um dos membros da família. Amados, como uma enfermidade muda, né, todo um contexto de uma família, muda muito a vida de uma família. E há muita dificuldade em se trabalhar dentro dessas circunstâncias. A perda de um ente querido, após longa e abençoada convivência. Esta semana nós tivemos a perda de um pastor da nossa igreja, um pastor com bastante experiência já, reverendo Silvano Silas Cabrial. Ele foi chamado à presença de Deus. Tivemos também um irmão lá de Sorocaba, cantor evangélico, desde o tempo que nós somos pastor lá, ele visitava muitas igrejas cantando, o nome dele era presbítero Demeval, também uma voz muito boa, muito forte, e sempre louvando ao Senhor. E numa cirurgia que ele se meteu, foi chamado à presença do Senhor. Então, amados, às vezes essa perda de um ente querido, ela traz transtornos também muito sérios para as nossas vidas, para os nossos lares. O envolvimento de um dos membros da família com dependência química. Quem não está sujeito, né, a uma situação dessa? Acompanhamos diversos casos, acompanhamos casos em que a própria mãe de um jovem criado na igreja, ela orava a Deus, pedindo a Deus que mantivesse o seu filho preso. Uma mãe orando a Deus para que o seu filho estivesse preso, porque o seu filho preso traria sossego, descanso ao seu coração, porque ela sabia onde ele estava. Olha a situação. E esta família, né, ela viveu assim momentos muito difíceis, mas uma coisa que marcou muito a vida desta família é que a mãe, sustentada de uma forma sobrenatural pelo Senhor, desenvolveu um grande ministério atendendo mães que tinham filhos com problemas semelhantes. Será que nestas horas nos lembramos que Jesus está no nosso lar? Jesus habita os nossos corações. Amados, nós pela nossa própria natureza, nós pela nossa própria fraqueza, muitas vezes diante de uma provação, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, parece que nós sofremos como todos sofrem. Parece que não temos aquele recorrer, parece que não há uma diferença nas nossas vidas. Amados, aqui os discípulos experimentaram exatamente a bênção que eles experimentaram, porque Jesus estava com eles. Jesus estava naquele barco. E o que a palavra de Deus nos ensina, né, diante de tais adversidades? Eu elenquei alguns textos e quero reparti-los, compartilhados com os irmãos esta manhã. Em João 16:33, um texto muito conhecido nosso, que Jesus usa exatamente essa expressão: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Noutra tradução, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, quando olhamos para Jesus na sua caminhada, na sua luta, no seu sofrimento, nós renovamos as nossas forças. Por quê? Porque ele nem pecado tinha e passou por tudo isso. Nós muitas vezes passamos até por consequências nossas mesmo, ou até por situações que estamos sujeitos. Afinal de contas, vivemos num mundo em pecado, somos pecadores também e passamos por essas lutas e dificuldades.
mas a palavra de Jesus vem exatamente na direção oposta ao sofrimento. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Olhemos então para Jesus. No Salmo 46, versículo 1, texto muito conhecido, sabemos de cor, mas muitas vezes diante do sofrimento nos esquecemos dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Um cântico entoado em nossas igrejas, de autoria do reverendo Edilson Botelho, ele diz assim na sua letra: nada de errado em passar lutas e tribulações. E ele ali nos desafia, né, a entender aquela situação e seguir adiante, louvando ao Senhor. Nada de errado. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a lutas e tribulações. Eu sei que às vezes as pessoas pensam, né, em função do nosso testemunho, em função de alguma coisa que falemos, de algum cântico que entoemos, que nós não temos problemas. Mas, amados, nós temos problemas. Mas junto com os problemas nós temos o Senhor que pode nos auxiliar na solução deles. Um segundo aspecto que eu queria destacar é que outros barcos que seguiam a Jesus também foram atingidos pela tempestade. Às vezes, quando sofremos, quando passamos por lutas, nos imaginamos como únicos, né? Parece que só ocorre conosco. Mas, meus irmãos, quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor? Basta você tomar conhecimento de algumas situações, experiência lá da diaconia, né? Quando a gente faz uma visita com a diaconia, parece que a gente volta à vida real, né? A vida real que nós parece que nos esquecemos dela, porque não sabíamos que existiam problemas dessa natureza. E aí nos confrontamos com ele, nos deparamos com eles, amados. Situações terríveis, situações difíceis, situações que não sabemos o que falar, não sabemos o que fazer. Louvado seja Deus, porque conhecemos ao Senhor, e através do Senhor nós podemos levar uma palavra, através do Senhor nós podemos fazer alguma coisa diante de um problema que nós nunca passamos por ele. É interessante que esta situação faz com que nos lembremos de outras famílias, lembremos de pessoas que estão passando por terríveis tempestades em suas vidas. Quantas vezes nós estávamos assim meio abatidos em nosso dia a dia, íamos lá para o gabinete pastoral para fazer os atendimentos. Depois de passar na igreja de Bauru, nós tínhamos uma atividade muito específica quanto a esse atendimento. Era um atendimento diário, toda a parte da manhã. Normalmente nós gastávamos ali das 8 horas até a 1h30 da tarde, só no atendimento. Então me lembro que às vezes eu não estava muito bem, eu ia para esse atendimento. E ali eu ouvia situações, amados, que faziam com que eu me envergonhasse de não estar me sentindo bem por causa do problema que eu tinha. Por quê? Porque nós ouvíamos situações muito piores. Ouvíamos situações terríveis. E, amados, louvado seja Deus, porque só Ele pode nos dar capacidade, né, de não pegarmos aqueles problemas e colocarmos para nós como se fossem nossos problemas, mas que pudéssemos ouvir aqueles problemas e ter onde colocar aqueles problemas, ter a quem recorrer diante daqueles problemas, e não se colocar ali como a solução, mas se colocar ali como alguém usado por Deus para mostrar a solução. Isso fez com que nós continuássemos a nossa caminhada e pudéssemos pedir, né, a bênção de Deus sobre essas vidas necessitadas. Nós, muitas vezes, indiferente ao sofrimento dos outros, temos o mau hábito de reclamar diante de qualquer problema, nos esquecendo, sim, de agradecer pelas bênçãos recebidas. Esse momento de culto, quando nós falamos de gratidão, é muito importante. Importante para quê?
para que nós não nos esqueçamos das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Cantamos um cântico há muitos anos, desde a nossa infância, mas na prática nos esquecemos de experimentar muitas bênçãos. Dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Parece que quando o problema nos assola, nos esquecemos de tudo e reclamamos e lamentamos, e essa fica sendo a nossa marca. Amados, as tempestades não vêm apenas sobre nós. Agora é interessante também que estes momentos, eles exigem de cada um de nós atitudes de amor para com o nosso próximo. Esses momentos, eles despertam em nós alguma coisa que talvez estivesse meio adormecida. Ou seja, o desejo, de fazer alguma coisa, o desejo de ajudar. Ou seja, desperta em cada um de nós atitudes de amor para com o nosso próximo, em cumprimento do maior mandamento ensinado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E agora nós olhamos rapidamente para as nossas famílias, e perguntamos: tem alguém mais próximo de nós do que os nossos familiares? E quantos problemas nós temos em família? Quantas necessidades nós temos em família? Quantos irmãos, quantos filhos, quantas pessoas que fazem parte dessa família estão afastadas do Senhor hoje? Nós trouxemos um livro para o Ministério de Oração da nossa reunião, e ele está sendo passado por algumas irmãs, para que nós sejamos assim despertados para orar por aqueles que estão afastados do Senhor. Amados, quem está afastado do Senhor está caminhando a passos largos para a perdição eterna, e nós não fazemos caso disso. Nós vivemos como se tudo estivesse normal. Então, amados, como igreja, nós somos conclamados a manifestar esse amor, a orarmos por essas pessoas, a pedir que Deus traga essas pessoas de volta para o Cristo, para que eles não continuem a viver como filho pródigo, tentando provar, tentando mostrar que são autossuficientes, que não precisam da igreja, que não precisam do Senhor. Como igreja, nós precisamos de atitudes de amor para com o nosso próximo, para com a nossa família, colocando no altar do Senhor. Isso tem que ser uma demonstração de amor diária, uma demonstração de amor através das nossas orações, entendendo que o Senhor, só Jesus pode fazer isso no coração dessas pessoas. E pode fazer através do quê? Das circunstâncias. Pode fazer através das lembranças que Deus traz ao coração desses irmãos e irmãs que estão afastados, dos tempos que estiveram na presença do Senhor. O que nós temos que evitar é exatamente esse sentimento de autocomiseração, sentimento de compaixão por nós mesmos. Isso não agrada ao Senhor e não traz benefícios para cada um de nós. Romanos 8, 28, um outro texto que eu quero trazer, e ele destaca que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, como Deus faz obras completas, como Deus vai à nossa frente, como Deus acerta aquelas situações que nós não conseguimos entender, como Deus age, como Deus atua no tempo presente nas nossas vidas. Amados, vivemos em um mundo onde predomina exatamente este hedonismo, ou seja, um comportamento humano motivado pelo desejo do prazer e pelo evitar o desprazer. Aquele que tem a busca pelo prazer como bem supremo ou finalidade fundamental da vida da vida moral. Portanto, não aceita o sofrimento, as lutas e as dificuldades. Hoje vivemos também neste mundo. Hoje ouvimos muito através da mídia essas manifestações. E o que é triste para nós é que muitas vezes mensagens evangélicas corroboram com esse tipo de visão. Ou seja, eu sou do Senhor Jesus, eu sou nascido de novo, eu sou filho do Rei, eu não aceito luta, não aceito dificuldade, não aceito problema. Amado,
estão proferindo não são palavras mágicas e não afastam nenhuma tribulação das nossas vidas, porque só o Senhor pode nos livrar de todas elas. Não é simplesmente através de afirmações positivas, não é através de declarações de negação que nós vamos evitar esses problemas, mas é nos colocando no altar do Senhor e recebendo dele o suprimento necessário para todas as situações. Essas expressões em voga, eu não aceito, eu determino, eu repreendo, amados. Nós só podemos repreender alguma situação em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus tem esse poder. Eu não tenho. Não é jargão, sabe? Não é palavra mágica. Quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro fazia milagres em nome do Senhor Jesus, algumas pessoas naquele círculo quiseram comprar, quiseram ter o mesmo poder, né? Pensando que isso é manifestação humana. Não é, amados. Nós podemos ser usados por Deus, sim, para operar maravilhas, mas a glória, a honra e o poder são do Senhor. E o último aspecto que eu quero destacar do texto é que Jesus estava apenas no barco dos discípulos. O texto fala que outros barcos também passaram pela tempestade, mas Jesus estava apenas no barco dos discípulos. Isso faz toda a diferença. Podemos afirmar hoje que Jesus também habita o nosso barco, habita o nosso barco. É a partir daí que precisamos ouvir muitas vezes a advertência que ele fez aos discípulos no verso 40 do texto inicial. Porque vocês são tão medrosos, e será que ainda não têm fé? Meus irmãos, nós precisamos ouvir isso de Jesus. Por quê? Porque a nossa fé vacila, nós ficamos em dúvida, nós sofremos muito diante das adversidades. Então, amados, lembremos, Jesus está em nosso barco, e Ele, só Ele, tem poder, tem autoridade para nos repreender, para nos ensinar, para fazer com que nós pensamos para ouvir o seu nome. Amados, somente com a habitação de Jesus em nossos corações, em nossos lares, podemos vencer as tempestades que mais cedo ou mais tarde virão ou estão sobre nossas vidas. Precisamos mais do que nunca crer na sua palavra, crer nas suas promessas. Eu quero, antes de finalizar, juntar alguns ensinos de Jesus que nos orientam a isso. No Salmo 128, um dos chamados Salmos da Família, nós temos uma promessa maravilhosa do Senhor à família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda, e trilha, e faz a vontade do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 20. Uma promessa maravilhosa de Jesus para os seus discípulos. E eu me lembro que nesse texto Jesus celebra a ceia com os seus discípulos ali, e depois ele dá aquela ordem do ir fazer discípulos, e ao final ele faz essa promessa: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amados, não estamos sós. Jesus está conosco. João capítulo 15, versículo 5. A segunda parte do texto é simples, mas objetiva, e diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Será que nós cremos nisso? Se cremos, por que não dependemos mais do Senhor? Se cremos, por que ficamos tentando provar as nossas próprias teorias? Se cremos, por que não nos rendemos ao Senhor antes? Se cremos, por que ficamos lutando para tentar provar o contrário daquilo que a palavra nos fala? Antes de nos rendermos a ela, antes de assumirmos a nossa dependência, assumirmos a nossa pequenez e nos colocarmos verdadeiramente no seu altar. João 17, 15 e 20. Oração de Jesus pelos seus discípulos: não peço que os filhos do mundo,
Amados, é aqui que nós vamos viver, é aqui que nós vamos cumprir a nossa missão, mais que os guardas do mal. Jesus ora, Jesus intercede por mim, por você, por cada um de nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Jesus intercede pela minha, pela sua e pela nossa vida na caminhada. Não estamos sós e ainda temos um intercessor junto ao Pai para nos abençoar. No texto 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, diz: para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aqui Paulo estava falando que as suas palavras não eram palavras de sabedoria humana, mas palavras dadas pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que a nossa sabedoria, porque a nossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana. E ele tinha muita sabedoria humana para falar sobre ela, mas ele reputava isso como imprestável diante da sublimidade da revelação de Cristo. Então ele queria que essa presença do Senhor fosse realmente a base, o fundamento da fé da igreja de Corinto. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 9, é o último versículo que eu vou usar. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. E aqui algumas expressões que, quando nós lemos, talvez a gente passe direto e não pare, não reflita, não medite sobre o significado delas. Em tudo, porém, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abandonados, derrubados, porém não destruídos. Eu fiz até um destaque: atribulados. Podemos experimentar isso. Perplexos, às vezes ficamos boquiabertos, perseguidos, temos sido perseguidos. Quantas lutas, quantas dificuldades, às vezes no nosso local de trabalho, às vezes na nossa vizinhança, em outras circunstâncias, e derrubados até. Quantos foram derrubados mesmo sendo servos de Jesus? Mas olha o que a palavra diz, através do apóstolo Paulo, que nós não experimentaríamos a angústia, o desânimo, o abandono e a destruição. Louvado seja Deus. Por quê? Porque mesmo passando por muitas dificuldades, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, o Senhor nos abençoe. Amados irmãos e irmãs, mesmo vivendo neste mundo como servos do Senhor, como famílias do Senhor, estamos sujeitos às tempestades da vida. Deus não tem filhos prediletos, que são isentos de lutas, isentos de problemas e dificuldades. De maneira alguma, ou melhor, de alguma maneira, todos nós passaremos por elas. O relato bíblico nos mostra que servos do Senhor no passado sofreram muito em suas vidas. A descrição que Paulo faz a respeito dos sofrimentos que ele viveu deveria estar assim, com destaque na nossa cabeceira, para que nós não reclamássemos tanto. O próprio Jesus, que não tinha pecado, sofreu muito nesse mundo. Deu inclusive a sua própria vida, um sofrimento maior ali para quê? Para nos salvar, para que nós não morrêssemos eternamente. Mas, com a presença do Cristo vivo, cuja Páscoa comemoramos na semana passada, em nossas vidas, em nossos lares, nós podemos ter esta vida de esperança renascendo em cada um de nós. Jesus, naquela Páscoa, ele demonstrou para nós a sua vitória, inclusive sobre o nosso maior inimigo, que seria a morte. Amados irmãos e irmãs, nós temos a certeza de que ele habita em nossos corações e em nossos lares. Então busquemos, usufruamos desta bênção, busquemos e vivamos como quem tem Jesus em seu barco, Jesus em sua família. Caso não tenhamos essa certeza, nós queremos deixar um desafio nesta manhã.
O momento para buscá-la é hoje. Buscai ao Senhor, diz a palavra, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E por último, eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos agora nos preparando, né, para a celebração da ceia do Senhor, agora do hino 250.
Amados, nós estamos muito próximos da Páscoa, muito próximos. Estamos nos lembrando ainda daquilo que falamos no domingo passado, que a Páscoa trouxe a cada um de nós. E a palavra que ficou foi exatamente esperança. E a palavra dita por este hino de forma repetida é exatamente muitas bênçãos. Mas não há motivo para andarmos cabisbaixos, não há motivo para nos entristecermos. Mas a presença do Cristo vivo entre nós faz com que nós tenhamos renovada a nossa esperança. Como eu falei domingo, eu fiz uma busca nos evangelhos para ver aquela experiência de Jesus com os seus discípulos no final do seu ministério e depois dele ressurgir dentre os mortos. Nós encontramos ali a revelação plena de Jesus, experimentada pelos seus discípulos exatamente ao redor da mesa, exatamente ceando com eles. Às vezes pairavam dúvidas ainda, desconfianças, falta de fé. Nós queremos trazer o nosso tempo. Se ainda temos alguma dúvida, se ainda diante do que foi dito acharmos que não temos condição, que não conseguimos enfrentar, lembremos, na mesa, junto com os teus discípulos, que foi revelado, e seus discípulos creram nele. O apóstolo Paulo, ele repete na instituição da ceia o ensinamento de Jesus, e ele diz exatamente isso, que ele entrega o que ele também recebeu. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, toma o pão, parte, distribui aos discípulos, identificando-se, com este pão, dizendo: isto é o meu corpo, participai dele todos, fazer isto em memória de mim. Toma também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei de todos, fazer isto em memória de mim. Amados, o Senhor Jesus, Ele quer ter o prazer de cear conosco, o prazer de estar conosco ao redor da mesa, e o prazer de se revelar a nós como Cristo vive, como Cristo que venceu a morte. Nesse momento, a celebração deste sacramento não é para ser algo triste, apenas nos lembramos do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, mas nos lembramos também que Ele venceu a morte e está vivo e presente em cada uma das nossas vidas, e também nos remete para a eternidade, quando juntos participaremos do banquete celestial. Então, amados, que esse momento seja de festa, esse momento seja de celebração, esse momento seja de reconhecimento que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Vivemos dias maus, dias difíceis, dias de confusão, mas não importa. Como brasileiros vivemos isso desde que nascemos. Mas que coisa maravilhosa, o Senhor tem cuidado de nós. E temos a certeza que Ele vai continuar cuidando. Então, amados, quando Jesus usa aquela expressão lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos experimentar esse momento agora, de uma maneira muito especial. Vamos renovar a nossa esperança no Cristo vivo agora, ao participarmos da celebração da ceia, ao participarmos do pão e do vinho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus sempre bem firme a nossa mão, e que saiamos daqui com essa certeza: a nossa esperança está no Cristo vivo, no Cristo que venceu a morte, no Cristo que nos garantiu vida eterna. Como Ele fez no passado, vamos fazer o mesmo agora, consagrando os elementos e as nossas vidas. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa vida colocada no Teu altar. Aqui estão esses elementos, Senhor, que simbolizam a presença
do Cristo vivo em nosso meio. Ó Deus, que esta presença se concretize através da ação do Teu Santo Espírito em cada vida e em cada coração aqui presente. Que possamos sentir verdadeiramente a presença espiritual do Senhor Jesus, Senhor da igreja, conosco nesse instante. Que sejamos verdadeiramente alimentados, ó Deus, pela Tua presença. Saiamos daqui fortalecidos, Senhor. Saiamos daqui desejosos de repartir e de compartilhar aquilo que Tu fizeste por cada um de nós. Dá-nos esta bênção nesta manhã. E abençoe estes elementos. E abençoe todos aqueles que irão participar. É o nosso pedido agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos que estão vai aguardar um momento para que todos participemos juntos. Destacar duas expressões cantadas há pouco. Duas expressões cantadas há pouco. Que esse momento nos faça discernir, entender que tu presente, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. Cristo vivo que dirige a sua igreja. E depois
nós buscamos comunhão com o Senhor e com todo velho irmão. Então vamos participar do pão e do vinho nesse instante. Este é o meu corpo partido por vós, participai de todos. Este é o meu sangue vertido por vós, participai de todos. Fazei isto em memória de mim. Bom dia, irmãos. Eu queria chamar aqui à frente a dona Amanda para receber aqui das mãos do pastor a Bíblia comemorativa dos 75 anos na nossa igreja. A dona Amanda é uma pessoa assim, muito querida nossa aqui, a igreja tem orado bastante por ela. Logo a hora que ela chegou, a Neila falou que ela queria muito vir aqui esses dias, né, de comemoração da igreja, mas ela não conseguiu. E hoje deu certo e nós estamos muito felizes por ela ter conseguido vir aqui. E a gente queria passar para ela a Bíblia. Queria dizer que nós temos uma visita muito ilustre, né, nesta manhã. Eu vou usar uma expressão que a Dana Amanda usou, né? Você desculpa de eu chamar de pastor, porque você foi meu aluno na escola dominical. Eu me senti lisonjeado, né? Eu queria continuar sendo aluno na escola dominical. Então, amados, é a grande alegria que nós temos, né, de receber aqui a Dona Amanda, a Neila. Traz algumas lembranças muito gostosas ao nosso coração, né? O pastor Evadílio foi, ou continua sendo para mim, uma das referências do meu ministério. Eu disse tanto a ele como ao reverendo Josué né? Estas palavras, os dois, a referência da minha vida pastoral. O reverendo Adílio me lembro com muita clareza, né, da sua assistência à minha avó, Dona Guilhermina Rosa de Araújo. E quantos exemplos, né, nós podemos citar na igreja, do cuidado, do servo dele, com as irmãs e com os irmãos, né, que não podiam vir à igreja. Então, aquele pastor que nós queríamos ter uma parte pequena do que ele foi para a vida desta igreja. Então, nós estamos muito felizes em receber aqui a Dona Amanda, com 93 anos, né?
está presente hoje. Eu tinha falado com a Hélio nessa semana, falei, semana que vem nós precisamos ir na casa da Dona Wanda, hein? E a Dona Wanda veio antes do que eu fui à casa dela. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada nesta igreja, porque nós ficamos aqui 20 anos. Eu fui professora de escola dominical do Conferente José, que até é difícil falar do Conferente. Era um menino aqui, e agora fica até difícil falar reverendo. A gente costumava, né? Estou muito contente, porque foram anos muitas vezes por essa igreja. E eu guardo recordação de todos e fico muito contente de rever os irmãos. Que bom. Então, que Deus abençoe grandemente. Vamos orar, né? Pela Dona Wanda aqui, pela Neila, pelo Augusto. Vamos orar pela família, né? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós colocamos a família da Dona Wanda no teu altar e pedimos bênçãos especiais sobre a vida dela, sobre a vida da sua família, Deus. Que a tua graça, a tua bênção sejam renovadas ali naquele lar, naquela família a cada manhã, ó Deus amado. Segura bem firme a mão de cada um deles ali. Sustenha a tua serva com a graça e com a bênção e aceita a nossa gratidão por encontrarmos com ela aqui na igreja bem. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Louvado, agradecido, glorificado seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos agora? A oração que o Senhor nos ensinou, né? Como temos feito também, pausadamente, pensando no significado de cada uma das palavras que proferimos. Oremos ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das nossas vidas, lares e famílias, e também estejam com o povo de Deus sobre a terra, agora e para sempre. Amém.
nós nos saudássemos, nós saúde todos na porta e não esqueça que os irmãos vamos saúde. Vamos nos saudar uns aos outros com a graça e a paz do Senhor.